capítulo de número 7 do livro de Lucas, a partir do verso de número 11, que fala sobre o filho da viúva de Naim que ressuscitou. Peço perdão para a igreja que hoje, infelizmente, deu problema na mídia aí, e hoje não está passando, né, a palavra e aquilo que foi necessário, como a letra dos cânticos, né? Mas em breve aí já vai ser resolvido, vai ser bênção em nome de Jesus, e é um conforto a mais para a nossa vida, né? Então você que trouxe Bíblia e que não trouxe, quem trouxe vai ler, e quem não trouxe vai ouvir, né? Em nome de Jesus. Então essa palavra vai fluir de uma forma onde o teu entendimento vai recepcionar ela e vai guardar no coração em nome de Jesus. A partir do versículo de número 11, a palavra do Senhor diz: aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de uma íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou na esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto sentou-se e começou a falar. Entregou a sua mãe, e todos que se apoderou do temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Ore comigo, querido. Pai, nós te damos graças, Senhor. Glorificamos a ti, Deus, por nossas vidas, por essa noite, por cada irmão, por cada irmã, por cada família que aqui está, Deus, nessa noite. Pai, que o teu amor contagioso venha nos alcançar de forma onde, Deus, nós possamos caminhar vivendo, aleluia, aquilo que tu tens reservado e separado para a nossa vida, Senhor. Nos ajuda, nos orienta, nos dá força, instrui de forma, Pai, que nós possamos falar aquilo que é devido, para que a tua palavra seja engrandecida, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que a tua palavra venha fluir de uma forma sobrenatural, Deus, na nossa mente. Que a tua palavra venha encontrar, Pai, guarida no nosso coração. Que a tua palavra, Pai, possa trazer virtude através do teu Espírito Santo, Deus, na nossa vida, Senhor. Nós precisamos da tua intervenção nesse lugar, nessa noite. Nós precisamos ser curados, meu Pai. Nós precisamos ser transformados, Senhor. Nós precisamos estar participando de milagres, Deus, nesse lugar, Senhor. Nós precisamos da tua intervenção, Deus, nesse lugar. É o que, Deus, nós esperamos e declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: amém, glórias a Deus, aleluia. Queridos, essa palavra é uma passagem da Bíblia que o Senhor, Ele fez milagres. Ele estava em Cafarnaum, nos montes das bem-aventuranças, e ele simplesmente decidiu caminhar em direção a Jerusalém. Para todos aqueles que acompanhavam a ele, eles sabiam que a direção seria Jerusalém. Mas até que um momento o Espírito do Senhor alcançou o Senhor Jesus, o Espírito de Deus falou com o Senhor Jesus e disse assim: olha, se faz necessário tu passar por um lugar. Entendemos que Naim é uma cidade que é totalmente fora de direção de Jerusalém. Ela é uma vila, praticamente é uma vila, aonde as pessoas iam ali fazer uma visitação no final da tarde, para ver o pôr do sol do Monte Tabor e com o Vale do Armagedon. A história fala que esse horário, no final da tarde, se fazia no céu um lugar muito lindo, porque o sol ele ia se escondendo atrás do Monte Tabor e ele ia refletindo no Vale de Armagedon. Então as pessoas, no final da tarde, muitos iam ali para usufruir daquele momento tanto quanto especial, porque era muito bonito.
E o Senhor Jesus, por sua vez, ele foi tocado pelo Espírito e resolveu ir até Naim. E a história diz que com ele vinha uma grande multidão que já estava com ele em Cafarnaum. Eram pessoas que vinham de Jerusalém, de outras bandas, para ver os milagres que aconteciam por onde Jesus ele andava. E você sabe que aonde Jesus passa, o milagre acontece, é realidade. Aonde a sombra do Senhor Jesus ela passa, ela contagia. E é isso que nós precisamos na nossa vida, a presença do Senhor na nossa vida, para que nós possamos caminhar e viver o sobrenatural de Deus. Então essa multidão que acompanhava Jesus já estava até um tanto quanto acostumada, eu acredito, com os milagres que aconteciam por onde ele passava. E Jesus ele simplesmente decide: se faz necessário eu ir a Naim. E o povo não estava entendendo, porque é a mesma situação. Vamos supor, quem vem de Florianópolis, que vai em direção a Joinville, e simplesmente ele resolve fazer um trajeto diferente. Vamos supor, entrar em Blumenau, Ilhota, e depois tem que voltar tudo. Porém, Naim só tinha uma entrada e uma saída. Esse percurso se fazia necessário que Jesus entrasse, fizesse o que teria que ser feito, e depois ele voltaria novamente para pegar a direção de Jerusalém. E uma coisa que nós temos que entender: quando existe um projeto de Deus para ser cumprido, Deus ele trabalha da forma que ele quer, como quer e quando quer. E ali estavam muitos discípulos, e ali ele escolheu os 12 discípulos que iriam com ele. E alguns se constrangeram ou até frearam, puxaram o freio de mão quando Jesus falou que ia Naim. E muitos ali, muitos da multidão, sim, eles resolveram não entrar em Naim com Jesus. E o povo foi passando. E os apóstolos ficaram até uma certa indecisão e falaram: Senhor Jesus, vem para mim, o que nós vamos fazer a Naim se o caminho é por aqui? Aí Jesus, eu acredito que ele falou assim: vem cá, vocês não querem ir? Não, faça como os outros aí, vocês vão pega o rumo dos outros. Aí o discípulo chegou simplesmente assim: Senhor, mas como assim? Para onde é que nós iremos, Senhor? É só tu que tem palavra de vida. É só tu que tem palavra de vida, Senhor. Para onde nós vamos, Senhor? E resolveram seguir o Senhor Jesus. E eles entram na cidade de Naim. Deus ele não está preocupado, querido, com o defunto que está lá no caixão. Não, ele já estava morto. Aquilo não trazia nenhuma preocupação para o Senhor. Deus estava preocupado somente com a mãe do defunto, com a mulher que ela já recentemente tinha perdido o seu marido. E ela estava desesperada, o coração dela estava arrebentado pelo fato de que ali terminava também a história dela, porque não tinha quem a sustentasse. Porque quem sustentava a casa era o sacerdote do lar, era o homem que cuidava da casa, era o homem que se preocupava com o bem-estar da família. E eu acredito que o chão saiu debaixo dos pés dessa mulher. Ela, pelos olhos dela, ela não alcançava mais nenhum benefício, nenhum resultado de benefício para a vida dela. E naquela época, queridos, a mulher que perdia o seu marido, que não tinha herdeiro, o homem, por sua vez ela perdia todos os familiares, vinham e pegavam e deixavam ela na rua da amargura. Ela ficava sem nada. Porém, quando Deus trabalha, Ele trabalha de uma forma diferenciada, porque ele pegou, olhou dentro do coração, ele via o coração da mulher, o coração despedaçado daquela mulher. Agora você imagina, são duas multidões que se encontram numa cidade sem perspectiva nenhuma, Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, mas estava acontecendo ali uma grande obra do Senhor na vida de alguém.
Queridos, às vezes não, Deus ele não olha para as circunstâncias da nossa vida. Deus ele não olha para os problemas da nossa vida. Deus ele olha para o nosso coração. Deus olha dentro do nosso coração, porque é do coração que vem a fonte de vida. Deus ele se preocupa com o nosso coração, não com aquilo que nós havemos de conquistar. A conquista nada além é do que nós alcançarmos os nossos objetivos. Então Deus olha para o coração do homem, e ele vai chegando perto, e ninguém está entendendo nada. Eu acredito que aquela mulher não conhecia o Senhor Jesus. Ela talvez ouvia falar de Jesus, porque Jesus nunca tinha passado por Naim. Mas a esperança do homem, ela sempre vem. Quando nós depositamos, quando nós confiamos em algo de sobrenatural, querido, quando Deus está no controle, nós alcançamos resultados de benefício para a nossa vida. Basta que nós tenhamos o nosso coração, a nossa vida voltada ao Senhor. Eu acredito que você, querido, tem caminhado, tem trilhado os caminhos do Senhor. Eu acredito que você tem caminhado de uma forma reta diante da presença de Deus. É isso que Deus quer para comigo, que nós venhamos caminhar de uma forma reta, para que acima de tudo nós venhamos agradar ao Senhor, o nosso Deus. Deixa eu te falar, querida, as circunstâncias das suas vidas é nada para o Senhor. Talvez você está aqui essa noite dependendo de um milagre. Não, Deus está preocupado, não é com o teu milagre, Deus está preocupado com você, com o seu coração, querido. O milagre é uma intervenção divina que muda a nossa história. Então nós precisamos estar com o nosso coração voltado a Deus, voltado ao Senhor, descansar no Senhor, sabendo que na hora H Ele vai aparecer e vai mudar a história da minha e da tua vida. A Bíblia diz que Deus ele é poderoso para fazer o infinitamente mais além daquilo que nós pensamos ou até imaginamos, queridos. Às vezes não passa na nossa cabeça o que Deus pode fazer em nosso favor. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Eu acredito que você veio aqui essa noite, querido, para se alimentar de Deus. Você não veio aqui olhar para o bispo Eli porque ele é bonito. Alguém veio aqui por causa de mim? Você veio aqui porque você quer se alimentar da palavra. Você quer que a palavra mude a história da sua vida. E se você quiser, querido, ela vai mudar a história da tua vida, não importa as circunstâncias que você está vivendo. O que você está vivendo é só uma arrancadinha para que Deus mude a história da tua vida. Basta que o teu coração esteja em Deus, em nome de Jesus. E Deus foi chegando. E você pode observar na palavra que Deus ele chega primeiro na mulher. Ele chega no ponto certo para que o milagre viesse a acontecer na vida dela. Era tudo o que ela precisava no momento de sofrimento, no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento onde passava-se pela cabeça dela o que seria da vida dela a partir daquilo ali, a partir do momento que ela enterrasse o filho dela, o que seria a história da vida dela. A história da vida dela seria o final, mas o Senhor Jesus se apresentou e mudou a história em nome de Jesus. É da forma que Ele vai se apresentar na tua vida nessa noite, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Confia que Deus está passando por Naim, filho. Naim é lugar de provisão. Naim é um lugar, queridos,
que quem olhava para aquela vila não valorizava muito não. Mas Naim tinha muita riqueza. De Naim saía o óleo, saía especiarias. De Naim também tinha produção de trigo, mas a produção era para a vivência deles. Poucos se vendia, porque era um lugar distante. Entre Naim e Cafarnaum era uma distância mais ou menos de 50 a 40 quilômetros. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, Jesus era muito sarado. O homem andava. Não, o homem andava, gente. Eu acredito que a panturrilha dele era mais forte que a minha. Eu ando de carro, né? Às vezes, querido, para nós dar um passo para chegar até a igreja, nós não queremos, né? Deu problema no carro, arrebentou a corrente da bicicleta. Nós criamos impedimento, às vezes, querido, nós criamos impedimento para não estar na presença de Deus. Você sabia disso? A carne é uma situação doida, gente. A carne, ela é atrativa, ela quer se alimentar. Mas uma coisa que nós temos que entender é que nós temos que nos alimentar do Espírito Santo do Senhor. Nós sem o Espírito Santo, querido, nós não somos nada. Sem o Espírito Santo, nós vamos caminhar, querido, em volta e chegamos a lugar nenhum. Mas o Espírito Santo de Deus, quando Ele é conosco, as situações vêm, as adversidades da vida, ela vem, mas Ele pega na nossa mão. Filho, não, vem cá, vou te mostrar o caminho. O caminho que tu precisa trilhar é esse aqui, tu vai chegar. E nós precisamos, querido, essa história dessa mulher mudou. Os familiares, os urubu, né? Estava tudo atrás dela, para que a hora enterrasse os filhos, corresse para a casa dela, para tirar tudo lá de dentro. Era assim que funcionava naquela época. Que a mulher perdia tudo, perdia o direito. Perdia o direito de bens, de tudo, passava para a família se não tivesse herdeiro. E ela estava ali sofrida, gente. Imagina só, um certo tempo antes tinha perdido o marido. Somente o que segurava aquela mulher naquele lugar era o filho. Não tinha mais nada aquela mulher. Ela só tinha, a única coisa que ela tinha, o filho. E infelizmente o filho morreu. E o Espírito do Senhor tocou no Senhor Jesus lá e fez com que ele viesse até aqui, até Naim, mudar a história da vida daquela mulher, trazer alegria novamente para dentro daquele lá, mudar a história daquela cidade, porque naquela cidade nunca se ouviu algo assim parecido. Jesus chega e diz assim, ó, por diante da situação, alguém chegar assim para a gente e dizer assim, ó, não chores. Não choro porque tu não sabe a minha situação. Mas Jesus chegou simplesmente para ela e disse assim, ó, ei, não chore. Isso tudo que você está passando hoje, eu estou mudando a história. Tudo isso que está acontecendo vai ser revertido em bênção na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Não murmure pela situação, às vezes, que você está passando. Coloque no Senhor. Espera que o Senhor venha, vai passar aí. O Senhor Jesus vai passar e vai trazer novidades de vida para a tua casa, para a tua família, no teu trabalho. Não te preocupe, como é que está o teu trabalho? Eu estou desesperado, porque isso, porque aquilo, porque eu tenho dívida. Ei, deixa Jesus chegar até ali, que o Senhor é o que é o provedor.
Deus vai trazer um novo tempo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Eu creio no poder do Deus Altíssimo. Eu creio naquele que vai se levantar em meu favor. Imagina só o que passava na cabeça dessa mulher. Deus simplesmente tocou na esquife, no caixão, e disse para o morto ali, simplesmente: levanta-te. Imagina só que alvoroço, não? Às vezes a gente vê na internet, né? O cara está lá deitado no hospital, como morto, né? Eu tenho umas pegadinhas que você coloca o cara morto dentro do elevador. Como de repente o cara levanta, o cara sai desesperado, gritando: o que é isso? Imagina no meio daquela multidão. Você acha que ninguém correu? Teve muita gente que correu, irmão, ficou desesperado porque o cara viveu. Porque o cara viveu. Então que nós possamos glorificar a Deus, porque Ele tem trabalhado em nosso favor, em nome do Senhor Jesus. Simplesmente Ele disse para o jovem: te levanta, cara, levanta daí, porque eu estou trazendo um novo tempo na tua casa, na casa da tua mãe, na tua família. Eu estou trazendo um novo tempo, eu vou entrar com provisão. Isso tudo que falaram que você ia perder, querido, não vai perder não, porque Jesus, Ele passa por Naim. Está passando lá na tua casa, está passando lá no hospital, está passando na tua empresa, está passando na tua vida conjugal, querido. Te levanta. Somente é o que nós temos que fazer o quê? Obedecer à voz do Senhor. Se o Senhor está dizendo para ti: te levanta, é para você se levantar, não é para você ficar deitado, vendo o vento passar, perdendo aquilo que Deus tem melhor para a tua vida, em nome de Jesus. Você só vai caminhar em pé, você não vai caminhar deitado de jeito, de maneira alguma. Enquanto você fica deitado, o tempo vai passando, os outros vão conquistando, e depois você fica murmurando: ah, porque não acontece comigo, porque não acontece com isso? Tem alguma coisa errada aí. A Bíblia diz que nós temos que voltar aonde nós caímos, que às vezes nós já tropeçamos lá atrás, querido, e pensamos que nós não vamos colher resultados. Mas para que tudo venha a dar certo, nós temos que fazer o conserto. Nós temos que voltar. Hoje eu pera um pouquinho. Se tiver que pedir perdão para o meu irmão, eu vou pedir perdão para o meu irmão. Se tiver que pedir perdão para o meu patrão, eu vou pedir perdão para o meu patrão. Se tiver que pedir perdão, seja lá para quem for, você tem que voltar, querido. Volta lá, pede perdão, que Deus vai honrar contigo nessa terra. O perdão, ele cura. Olha, você sabia que o perdão, ele cura até câncer? O perdão cura câncer. Então é a oportunidade que Deus está dando a nós. Ele está entrando em Naim. Naim é lugar de milagre, é lugar de transformação, é lugar de cura. Naim é o lugar de prosperidade. Naim é o lugar onde você vai crescer espiritualmente, porque a presença do Senhor se fez aonde? Em Naim. Deixe que a presença de Deus entre na tua casa, no meio da tua família, da tua parentela, no teu trabalho. Entrega tudo ao Senhor, confia nele, Ele mais fará. A Bíblia diz assim. Deus quer fazer o sobrenatural na tua vida, querido. Você está aqui essa noite e não simplesmente porque você veio. O Espírito do Senhor, Ele te trouxe nesse lugar porque Ele tinha uma palavra de vida para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Descansa no Senhor, confia nele, mas Ele fará. É Ele que diz: eu faço. Então nós temos que caminhar e viver no sobrenatural de Deus. Eu acredito que essa história, queridos, foi uma história doida
que mudou por completo o povo daquela terra, daquela cidade. Porque Deus se levantou em favor daquela cidade. Aquela cidade conheceu Deus, e nós precisamos conhecer a Deus a todo momento da nossa vida, querido. Quando Deus nos dá a oportunidade de viver e caminhar com Ele, queridos, nós temos que largar e viver e participar do sobrenatural dele, em nome do Senhor Jesus. Uma coisa que nós temos que nos preocupar, querido, é com o nosso coração. Não é com as coisas que nós precisamos no nosso dia a dia, porque o coração, querido, dele depende todo o nosso futuro. Se nós não estivermos bem espiritualmente, fisicamente, principalmente fisicamente, o nosso coração é a fonte que nos alimenta. Por isso que Deus, Ele se preocupa com o nosso coração. O nosso coração é que nos mantém em pé. Para ficar deitado é só aquele tempo que nós temos, que Deus nos deu para nós descansarmos. O restante é para que nós venhamos a caminhar e vivenciar o sobrenatural de Deus para a nossa vida. As promessas de Deus, elas são tremendas, queridos. Nós queremos caminhar e viver a palavra do Senhor a cada dia, a cada momento, buscar Ele enquanto nós podemos. Na situação daquele moço ali, ele não podia fazer nada, querido, porque ele não tinha vida para glorificar o Senhor. Agora nós temos vida. Agora nós temos vida para glorificar e exaltar ao Senhor. Então, quando Deus nos dá a oportunidade de fazer isso, querido, levanta da cadeira, dá glória a Deus, porque Deus, Ele é conosco em nome do Senhor Jesus. Deus é conosco. Deus, Ele tem compromisso conosco, meus irmãos. Se nós tivermos compromisso com Deus, por sim, Deus vai se levantar, sim, em nosso favor. Às vezes nós perdemos bênçãos deles nessa terra, assim, por quê, queridos? Porque nós somos negligentes para com o Senhor. Nós demos prioridades às coisas insignificantes nessa terra, e nós perdemos de ser abençoados pelo próprio Deus. Deixemos de fazer aquilo que nós precisamos fazer para que o nome do Senhor seja engrandecido e para que a nossa vida vá tudo bem aqui nessa terra. A Bíblia diz que se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, vos será concedido. Quem fala é o Senhor, querido. Então Deus, Ele nos dá a oportunidade de nós vivermos e colhermos o melhor dessa terra. Basta que nós venhamos a nos colocar na posição. Nós precisamos nos posicionar para que a nossa vida seja uma vida diferenciada no Senhor, em nome de Jesus. Confia no Senhor, querido. O mundo pode nos oferecer o que for, querido, mas deixa eu falar uma coisa para você. No mundo, as coisas são passageiras. No mundo, as coisas são passageiras. Quanto menos você observar, querido, você vai ver que tudo passou. Eu já tenho 71 anos. Me considero um jovem. Considero um jovem. Subo em árvore lá em casa, no telhado, a minha esposa fica desesperada. Fica lá embaixo, ó. Bem, pelo amor de Deus, desce daí, desce daí. Só bem, eu não vou descer, porque quem desceu foi Zaqueu. Eu estou forte. Deus tem renovado a minha vida, queridos. Eu já tenho caminhado nessa terra, eu tenho visto coisa. Eu tenho visto muito milagre de Deus acontecer no meio da congregação. Eu vi o sobrenatural, estou vendo o sobrenatural de Deus agir no meio da congregação. Mas às vezes nós perdemos essas oportunidades porque nós somos influenciados por situações lá fora que não vai trazer nenhum resultado de vida, nenhum benefício. Agora, vou dizer uma coisa para ti: se quer alegrar o coração de Deus, vem para cá, adore a Ele, adore ao Senhor.
Busca o Senhor enquanto você pode achar. Você está vivo hoje, ó, usufruindo da vida. Está passando por um momento de enfermidade, querido? O médico dos médicos está aqui. Ele não cobra consulta, não. Ele não cobra consulta, você não precisa ficar na fila, não. Você sabia? Você não precisa ficar na fila. É só você se apresentar. Dá um passo, vai para frente. Mostra para Jesus que você quer. Não é humilhação nenhuma, querido. A Bíblia diz que os humilhados, eles serão o quê? Exaltados. Então, quanto mais você fazer em favor do reino de Deus, mais você vai ser acrescentado nessa terra. Você foi escolhido pelo Senhor. Imagina, é um privilégio de nós estarmos aqui na presença do Senhor. Talvez você não está nem entendendo, mas Jesus está passando no meio da igreja, no corredor, trazendo benefício para a tua vida, trazendo a clareza na tua mente, para que amanhã você venha aplicar aquilo que se faz necessário para você alcançar a sua vitória. Nosso Deus é tremendo, querido. Olha aí o que Ele faz. É só Ele que faz o morto ressuscitar. É só Ele que cuida do nosso coração. Ele mudou a história desta mulher. Ele mudou a história dessa mulher e Ele quer mudar a história da minha e da tua vida, no nome do Senhor Jesus. Alguém tem hora aí para me dizer, gente? 21:07? Meu Deus, já está quase indo. Mas eu vou terminar na hora, mano, senão eles não deixam mais eu pregar. Aqui é complicado. O Jean é muito vingativo. Não. O Jean é uma bênção, velho. O Jean é uma bênção. Os pastores de vocês são uma bênção. Confia, queridos. Que tem homens e mulheres de Deus que nos influenciam cada vez mais a adorar e amar o Senhor Jesus. Nós somos um povo privilegiado. Nós temos um lugar para vir adorar ao Senhor. Quantos países aí fora que o povo, para adorar o Senhor, tem que se esconder? Nós somos livres para adorar o Senhor. Quanto mais você investir no reino do Senhor, querido, mais você vai ser próspero nessa terra. Invista. Venha. Usufrua de Deus. O melhor de Deus está para a tua vida, para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Deus é tremendo, queridos. Uma coisa você pode ter certeza, querido. Um dia você vai olhar para trás e vai dizer assim, ó, poxa, valeu a pena. Um dia você vai chegar lá na frente. Você vai olhar para trás e vai dizer assim, poxa, valeu a pena. Valeu a pena todos aqueles momentos que eu estive na presença de Deus. Valeu a pena. Por quê, querido? Valeu a pena porque você vai ver que Deus, Ele vai estar te surpreendendo com o sobrenatural dEle. Nosso Deus é Deus de novidades, queridos. O novo do Senhor é para mim e para você que busca Ele. Então que você possa permanecer na presença desse Deus soberano, esperando que Ele vai se levantar em teu favor. Não existe nada nessa terra, querido, que não permita que Deus venha fazer milagre. Milagre nada é mais do que uma intervenção divina em favor da minha vida, em favor da sua vida. Ele simplesmente visita e acontece. O milagre de Deus é assim, querido. Nós não vimos o milagre. Que o milagre nos nossos olhos carnais não acontece, mas no espiritual acontece sim. O milagre de Deus. Toda hora nós estamos usufruindo de milagres de Deus, em nome do Senhor Jesus. Quem está precisando de milagre de Deus aí? Tem alguma situação aí que você precisa de um milagre? Precisa de um milagre, querida?
Bota o teu coração na palavra, confia no Senhor, Ele vai fazer em nome do Senhor Jesus. É só você chegar nele, chegar a Deus, se humilhar diante do Senhor, querido. A palavra do Senhor diz que os humilhados, eles serão exaltados. Te rende diante do Senhor, dobra o teu joelho, fala com o Pai, entra lá no teu quartinho, no teu cantinho de oração, fala com o Senhor. Senhor, eu não vejo mais nenhuma perspectiva de vida, eu não vejo mais solução para essa situação, eu preciso de uma intervenção divina, Senhor. A Bíblia diz que é para nós pedirmos, querido, pedir, dar-se-vos-á. Deus, Ele nos dá liberdade, querido. Nós não precisamos marcar hora para falar com o Pai. Nós não precisamos de hora marcada para uma reunião com o Senhor, não, querido. Aí na sociedade, no mundo, nós precisamos marcar, porque é lei, ou já é normal nós marcarmos horário, porque hoje a vida está tão corrida que ninguém tem mais tempo para ninguém. É uma realidade, precisa marcar horário. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Vai precisar marcar horário até para morrer. Aí agora eu vou lá marcar horário que eu vou morrer. Descansa no Senhor, querido. Enquanto que os propósitos de Deus não se cumprir na tua vida, Deus, Ele não te recolhe da terra. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Deus, Ele vai cumprir com a sua palavra. Então espera, porque eu sei que você tem promessa de Deus na tua vida. Lá atrás Deus já te prometeu e Ele vai cumprir. Ele só está esperando um posicionamento. A hora que você se colocar na posição, uma coisa você pode ter certeza: você vai alcançar o milagre de Deus. O sobrenatural de Deus vem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, em nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus só quer que nós chegamos a Ele. Deus só quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Mas uma coisa que nós precisamos, querido, é caminhar reto, com retidão nessa terra. Uma coisa que nós não podemos ter, querido, é o coração dobre. O coração dobre, ele é enganoso, ele leva para o lado da maldade. Agora o coração, quando é um coração puro, íntegro, reto, uma coisa você pode ter certeza: entra na presença de Deus como num de repente. Como é gostoso sentir a presença de Deus, queridos. Como é gostoso a gente dobrar o joelho, falar com o Pai ali. Então é muito gostoso. Daqui a pouco você começa a usufruir da presença dEle. Deus, Ele se apresenta, querido, nas nossas orações. Você não está jogando simplesmente palavras ao vento, não. Você está lançando a palavra diante do Senhor, porque você se colocou na posição. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Você precisa de uma intervenção divina. Busque o Senhor, fala com Ele. É Ele que dá vida, Ele deu vida. Só está escrito na palavra, eu não vi, tu não vi. Não, tem que crer. Eu creio em tudo que está escrito no livro, na palavra do Senhor. Eu creio, querido, eu confio, eu creio até nos pontos e nas vírgulas, nos pontos de vírgula. Eu acredito em tudo aqui, porque Deus me deu essa certeza do que aconteceu, está escrito aqui. Então, se você quer vida, busca o Senhor, viva o Senhor, viva o sobrenatural de Deus em nome do Senhor Jesus. Deus só está te esperando. Deus só está esperando o teu posicionamento. Se você se posicionar, você vai ver que Deus vai mudar a história da tua vida em nome do Senhor Jesus. Faça um concerto com o Senhor. Fala com o Senhor. Busca o Senhor, fala com Ele.
Senhor, eu estou precisando, meu Deus, a minha vida está um rebuliço, Senhor. Deus, a minha vida está sendo de perdas. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou lá embaixo de novo. Fale com Ele. Diz para Ele, conta para Ele, diz assim: eu não aguento mais. É isso que Deus quer falar, quer fazer, quer escutar. Diz assim: Senhor, eu não aguento mais, a minha vida está desse jeito. Eu não sei mais o que eu faço. Às vezes me passa até vontade de tirar a minha vida. Senhor, tira não, isso é coisa do diabo. Tira não. Deus é o que dá vida. O diabo pode tentar contra a tua vida, querido, mas basta uma palavra do Senhor, muda a história da tua vida.